Hacker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos fazer a análise completa do Galaxy A71, gente. Esse aqui é um dos aparelhos mais acertados da Samsung dessa última atualização da família Galaxy A e eu vou explicar para vocês o porquê. É claro que ele não é um aparelho perfeito, ele tem aí os seus pormenores, mas a Samsung acertou sim muito nele. Eu gostei bastante do que eu vi aqui, tá com câmera boa, tela boa, enfim, a gente vai falar tudo bem detalhado para vocês. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o like maroto, ativa o sininho aqui para receber as notificações, me siga nas redes sociais para conferir foto dos aparelhos, enfim, tem bastante coisa legal lá. E eu quero fazer um disclaimer rápido, gente, que é o seguinte: no momento que eu faço esse vídeo, nós estamos passando pelo coronavírus, então o preço dos aparelhos estão malucos, tá? Então precisa ter consciência dos preços que eu vou falar aqui, porque é desse momento que a gente passa. O Galaxy A71 está sendo encontrado na faixa de R$2.000 a R$2.200, então o preço tá puxadinho nesse período, mas quando a gente olha outros aparelhos tá tudo meio caro, então ele ainda assim a gente poderia dizer que é uma boa opção por esse preço, mas não é o preço mais justo do mundo, tá? A gente sabe que esse aparelho aqui ele estaria mais adequado ali na faixa de seus R$1.800, R$2.200 já é bem puxadinho, mas ele foi lançado por um preço bem mais caro, então já teve uma queda aí, e com o dólar oscilando desse jeito, tá tudo maluco. Então tenham isso em consciência, tá? Que é esse momento que eu faço o vídeo, e é claro que passando tudo isso, o preço dele deve melhorar mais ainda, tá bom? Mas vamos ao que interessa e começar a falar do design e acabamento aqui do Galaxy A71. É o seguinte, gente, primeiramente, ele é muito parecido com todos os outros da família. Então, tipo, o A31, o A51, eles têm os desenhos exatamente iguais. É claro que muda o tamanho, muda um pouco, às vezes, o detalhe aqui na borda, mas eles estão todos meio parecidos. Eu vivo confundindo, eu percebo que eu peguei o aparelho errado aqui no estúdio por causa do tamanho, tá? Mas quando você olha assim, a Samsung meio que fez um repeteco do design entre os aparelhos. A gente tem traseira de plástico aqui, eles chamam de Glastic, que é como se fosse uma mistura de plástico com vidro, mas não tem nada de vidro, é só plástico, mas é um plástico de boa qualidade. E tem um acabamento bonito aqui, a gente tem umas linhas de design interessante, ali tem uns cortes aqui laterais que mudam um pouco a cor, quando você olha, ele dá meio que não é a cor, o aparelho é branco, né, esse modelo, mas esse plástico ele dá como se fosse uma mudança de reflexão de luz. Então ele é bonito, mas não é um acabamento premium, você não vai ver nada como um Gorilla Glass 5, porque só pode ter isso em vidro, então na traseira é um aparelho que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Tem a vantagem dele não trincar, por não ser uma traseira de vidro, mas ainda assim, pelo preço do aparelho, talvez a Samsung pudesse ter dado uma melhoradinha aqui, mas eu entendo que ela abriu mão deste acabamento para poder colocar outras coisas a mais e manter uma faixa de preço aí razoável, tá? Mas ele é um aparelho bonito, ele tem esse módulo de câmeras um pouco maior aqui, então é bom você usar capa, porque senão toda hora você vai apoiar esse módulo de 4 câmeras aqui em cima da mesa, isso não é muito legal. Mas de forma geral é um aparelho sim bonito. Ele tem uma pegada grande, porque a gente está falando de uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED, que é muito boa e a gente já vai falar sobre isso com mais detalhes, mas ele é um aparelho sim, que ele segue aí uma sobriedade em relação ao design de toda a família Galaxy A. Ele é tipo um A51 grandão, tá, em termos de design, mas é um aparelho sim bonito. Ele lembra essa câmera aqui, a família mais cara da Samsung, que é a linha S. Então eu gostei desses módulos de câmeras, tá? Acho que tá dentro da linha da Samsung desse ano. Aqui na parte de baixo, a gente tem uma saída, né, de áudio, entrada USB tipo C e temos a entrada de 3.5mm para você utilizar o seu fone de ouvido. Então ponto para Samsung, porque realmente a parte de mídia de áudio aqui é difícil e eu vou falar isso para vocês. Na parte da frente do aparelho, como eu já falei, tela de 6.7 polegadas, desbloqueio obviamente aqui com a Digital Zona, porque é uma tela Super AMOLED. O desbloqueio eu achei ok, ele não é extremamente rápido, não tem uma tecnologia ultrassônica como a gente vê na linha S da Samsung, mas ainda assim tá ótimo para uso no dia a dia, tá? Eu tive um pouco de dificuldade para cadastrar os aparelhos da linha Galaxy A com o meu dedo, não sei se meu dedo é muito grosso, minha pele, sei lá o que é, mas eu tive um pouco de dificuldade, mas no uso do dia a dia não tô percebendo nada demais, tá? Ele faz, digamos assim, não é tão rápido como uma digital física aqui na traseira, mas ainda assim tá bem aceitável, sem grandes problemas. E a tela, ela tem o punch hole na câmera da frente, que é o recorte característico aí da Samsung, que tá nessa nova linha,
que é um recorte, aqui no A71 ele é um pouquinho maior do que os outros modelos, mas tá de boa, tá? Ele fica no meio da tela, então você tem um bom aproveitamento de tela, com poucas bordas aqui, pouquinho queixo, e é um aparelho que tá ok, ele não tem um acabamento premium, um design maravilhoso, mas eu acho que atende bem o que a gente passa no momento aí do design dos aparelhos, é muito de cada um também, né? Falando agora da tela do A71, gente, aí nós temos um dos pontos mais fortes do aparelho. A gente conta com uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas Full HD. Então a gente tem uma tela bem completinha para você usar no seu dia a dia. A gente sabe que Super AMOLED da Samsung costuma ter uma qualidade muito boa porque ela mesma fabrica isso aqui, ela domina essa tecnologia. Então ela tem esse poder de colocar telas muito boas em aparelhos que nessa categoria de preço às vezes não são tão boas assim. Então quando você olha os concorrentes, às vezes eles têm specs até um pouco melhores ou iguais, não muda muita coisa, mas a tela você sente aquela diferença. Então você tem aqui aqueles pretos mais carregados, aquele brilho muito vívido, então é uma tela que para você usar em dia de sol você não vai ter problema nenhum, ela tem um brilho bem alto, né, nesse sentido, e as cores muito vivas, então o Super AMOLED ela tem essa característica de ter a saturação mais forte, e os pretos realmente são pretos, porque a tela apaga o local onde você tem a parte preta da tela. Então isso dá uma característica muito boa para quem gosta de ver vídeo, para quem gosta de jogar jogos no dia a dia, porque você vai ter uma tela de muita qualidade. Da família A, ele é uma que tem um dos que tem as melhores telas realmente. O A31 é uma tela boa, por exemplo, mas você já sente uma diferença considerável para a tela aqui do Galaxy A71, tá? Então gostei bastante, não tenho do que reclamar. É um dos pontos que mais chama atenção. Pelo fato de ser uma tela grandona, de 6.7 polegadas, é claro que isso pega no tamanho do aparelho, a pegada dele fica um pouco mais bruta. Se você não gosta de aparelhos muito grandes, talvez o A51 seja uma opção interessante para você olhar, mas para quem consome mídia, gosta de jogo, gosta de tela boa, né, é o prato cheio, com certeza é um dos melhores que você vai ter nessa família aí. E em relação ao tamanho, ele é bem fino e leve, tá? Eu não sei o peso de cabeça exato dele, mas ele é bem fininho e bem levinho. Então o plástico ajuda nessa questão também de você ter um aparelho mais leve. Então apesar dele ser mais parrudinho no tamanho, isso não se transmite para o peso do aparelho. Em relação ao hardware, ou seja, a potência que ele tem aqui embaixo do capô, a gente conta com o chipset da Qualcomm, o Snapdragon 730, com 6 GB de RAM. Então ele é um aparelho que é bem competente nesse sentido. Você vai conseguir rodar tudo que você tem na Play Store hoje, a maioria dos jogos com gráfico já puxado lá para o limite, né, mas no máximo, um ou outro jogo, o gráfico vai rodar muito bom, não no talo, mas ele vai rodar muito bem, a maioria dos jogos sem problema nenhum, e ele é um aparelho que pelo fato dele ter esse chipset com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que é bem razoável, além de ter expansão de memória, você tem um aparelho aí para uns bons anos sem grandes problemas, tá? Então se você tá querendo gastar até um pouquinho mais para não precisar ficar trocando de aparelho e não tem gasgo também daqui a tipo 2 anos, é ele que é a opção para você na família Galaxy A, tá? Porque quando a gente olha pro A31, A51, são bons chipsets, mas que talvez não tenham tanto fôlego assim como o A71 vai te entregar. Então você não vai ter problema nenhum para desempenho no uso do dia a dia, não tem nem o que falar em relação a isso. O sistema vai rodar de boa, 6 GB de RAM, ele te dá aquela folguinha a mais. A memória 128 GB é bastante armazenamento para foto, para vídeo, e ainda ele aceita a expansão, você pode colocar um micro SD aqui, e ele aceita um micro SD com 2 cartões de memória funcionando ao mesmo tempo, e o Snapdragon 730 empurra muito bem para jogo, para aplicativo de foto, edição, também vai de boa, tá? Então ele não é um topo de linha, é claro, não esperem isso, não vai rodar como um 855, um 865 da vida, não vai mesmo, mas é um aparelho que empurra muito bem o que a maioria das pessoas utilizam, dá até excesso dependendo aí do seu tipo de uso. Olhando daí para a bateria dele, né, que faz parte aí do hardware, né, a gente precisa de uma boa bateria para segurar isso, ele conta com 4.500 mAh, que não é lá uma bateria maravilhosa, mas está muito dentro da média, tá? Então assim, não tem como reclamar, é uma bateria boa para um dia de uso sem grandes problemas. Se você for um usuário leve, você até consegue um dia e meio, quem sabe, não 2 dias, mas um dia e meio até chega. Só que ele tem um porém, ele conta, um porém não, né, um benefício, ele conta com um carregador de 25 watts. Então ele tem suporte a carregamento rápido acima da média do mercado, que normalmente aí é uns 15 watts que a gente vai ver em aparelhos de categorias intermediárias. Então isso dá um gás para você, se for sair, se precisar dar uma carguinha rápida, ele tem esse suporte. Então isso ajuda muito, porque mesmo ele tendo uma bateria que não é de 5.000 mAh como a gente vê em outros aparelhos, ele consegue ter esse aparato para você fazer aquela carguinha rápida. Como é uma tela de 6.7 polegadas, é uma tela bem grande, com bom brilho, isso puxa mais bateria, tá gente? O Snapdragon 730 também é mais potente. Então se você for rodar muito jogo, ver muito conteúdo de mídia,
é bem provável que você vai chegar no final do dia aí com uma carga mais apertada. Então, então como eu falei para vocês, a questão do carregador de 25 watts ajuda nesse sentido. Mas eu penso o seguinte, poderia ter colocado uma bateria de 5.000 mAh aqui, ficaria, ó, perfeito. Talvez aumentasse um pouco a espessura do aparelho, mas as pessoas não iam se importar. Eu tenho certeza que com uma telona dessa e uma bateria de 5.000 mAh ia ser uma combinação maravilhosa, mas também tá ok, tá bom, tá de boa pro dia a dia. Mas olha só, galera, nem tudo são flores, né? Esse aparelho aqui, como eu falei pra vocês, a parte de mídia, de jogos e tal, vai tudo muito bem, só que o áudio dele é bem sofridinho, tá? A gente tem um falante só saindo aqui, ele é um dos menos piores, eu poderia dizer assim, da família Galaxy A. O A51 e o A31 é bem sofrível, a qualidade de áudio é um falante mono, não é estéreo, então não tem saída aqui, né, de áudio, é só aqui simplesmente, não tem nada em cima, só que é um falante bem intermediário, tá? Ele chega a ser até agudo demais em alguns momentos, parece aquela caixinha de som de aparelhos mais simples, de aparelhos mais de entrada. Então fica estranho quando você vê um aparelho com uma qualidade de mídia tão boa, né, um chipset tão bom, uma tela tão boa, e aí o áudio é aquele negócio tipo, você fala, tá, vai, quebra galho, mas tipo, poderia ser melhor, tá? Um dos benefícios é que você pode usar ou o Bluetooth, né, um fone de ouvido Bluetooth se você quiser, ou até a entrada de 3.5 mm. A Samsung sempre toma cuidado de não tirar essa entrada, então beleza, até dá para passar, só que eu acho que poderia sim ter um pacotinho um pouco melhor, né? A Samsung precisa caprichar um pouco na próxima linha, porque isso a gente vê que é uma coisa de toda a linha Galaxy A. Todos têm um falante bem meia boca. E as câmeras, Becker, o que você tá achando aí? Como é que elas se saíram, né, no seu teste e tal? Gente, é o seguinte, fiquei bem surpreso de uma forma positiva, tá bom? Não é uma câmera de um topo de linha, mas em algumas situações, com boa luz, cara, não deixa muito a desejar não, tá? O que acontece? A gente tem aqui 4 sensores. Então, é um sensor quádruplo na traseira e uma câmera frontal de 32 megapixels. A câmera principal é de 64 megapixels, que é um sensor desenvolvido pela Samsung e pela Xiaomi, que equipa aí vários aparelhos, e é um sensor muito competente. Então você vai tirar fotos no dia a dia, não vai ser a foto cheia de 64 megapixels, né? Ele divide essa foto e torna um tamanho menor, o que te faz aproveitar esse sensor de uma forma mais inteligente. Esses sensores, eles são grandes, não para você ficar tirando foto cheia de 64 megapixels, é para você poder cruzar os pixels e ter mais informação em baixa luz, principalmente, tá bom? Então, assim, em fotos durante o dia, eu gostei muito, eu vou colocar algumas fotos aí pra vocês verem, que eu tirei em dias bem ensolarados e tal, e eu gostei muito do contraste, do HDR, tá muito bom, o nível de detalhes também tá bem interessante, então é uma câmera que a parte, digamos, de inteligência artificial dela tá funcionando surpreendentemente bem para boas condições de luz, tá? Você pode utilizar o sensor cheio de 64 megapixels e tirar aquela foto bem grandona, mas você perde esses recursos automáticos da câmera, então às vezes a foto não sai tão bonita, mas pelo menos você pode captar aquele volume grande de informação. O modo noturno da câmera principal também ajuda bastante, por ser um sensor mais moderno, mas ele não é tão bom assim aí que a gente vê uma diferença em relação a um topo de linha, tá? Ele não se aproxima dos melhores do mercado. Assim, ele consegue absorver bastante luz, mas em algumas situações a gente, quando você olha de longe, parece que a foto tá ok. Quando você tenta ver um pouco mais os detalhes, você vê que já tem bastante ruído, pouca nitidez em algumas fotos, você tem que ter a mão bem firme, mas ainda assim, ele tem essa opção de você ter um modo noturno acima do normal para aparelhos dessa categoria. Eu gostei, achei que tá legal, mas ele ajuda mesmo nas situações de meia luz. Então, foto do dia a dia que você tá tirando um lugar numa sala, um pouquinho mais fechado, mas não é tão apagado assim, você consegue ter um resultado bem interessante. Aí ele já melhora bastante a absorção de luz. A câmera ultra wide, que é uma câmera de 12 megapixels, ela é uma câmera muito boa também, dias de boa luz e tal, o HDR se sai muito bem, gostei bastante. A câmera de 5 megapixels é uma câmera macro, é uma câmera para tirar foto de coisinha de perto e tá bem legal, viu, gente? Pelo fato dela ter 5 megapixels, você tem um pouco mais de resolução e essas fotos não precisam ser muito grande, porque é detalhe de coisa pequena, então você não vai imprimir um banner, nada muito grande daquilo de forma geral. Então você já tem um nível de detalhamento acima do mercado para a câmera macro e tá muito boa também. Ela é um foco fixo, então você tem que meio que acertar ali, quando você vai tirar a foto, né, onde tá pegando foco, ela não foca sozinha, mas eu achei bem legal, gostei do que eu vi. Claro que, obviamente, situações de boa luz, tá? E a gente tem um sensor aqui de 5 megapixels para fazer aquela medição de profundidade de campo,
que também ajuda a ficar mais realista, tá legal? Em relação ao sistema aqui operacional das câmeras da Samsung, eu acho bem interessante porque a gente tem um modo que eu gostei bastante, que é o modo noturno para a câmera ultra-wide. Não é uma maravilha, mas ajuda muito o fato de você ter um modo noturno para uma câmera mais aberta, que às vezes te permite tirar uma foto de uma coisa que você quer num lugar mais escuro, mais aberto, né? Não vai ser uma imagem maravilhosa, uma qualidade tão boa, mas é bem melhor do que uma câmera ultra-wide sem um modo noturno. Então esse tipo de coisa que eu vejo que a Samsung coloca aqui no sistema operacional de foto, né, no aplicativo de foto, é bem legal. A câmera frontal tem um outro modo muito interessante também, que você pode abrir mais ou fechar. Eu mostrei, fechar. Eu mostrei isso no unboxing com mais detalhes, também vocês vão ver algumas imagens aí, mas você consegue, tipo, o sensor ele faz um crop, então ele abre um pouquinho mais para quando você vai tirar foto em um local mais aberto, com a galera e tal, ou ele fecha se você quiser. Isso é bem interessante, é uma câmera boa, essa câmera de 32 megapixels, tem um nível de detalhamento bom, o HDR da câmera frontal também tá bem legal. Eu fiz um teste clássico aqui no estúdio que eu faço, que é tirar contra a luz ali pra rua, e ele conseguiu se sair bem, então é uma câmera que tá boa, tá bem interessante também. Mas eu fiquei bem surpreso com os resultados, principalmente em boas condições de luz. Eu abri as fotos aqui, olhei no computador e tá um nível de detalhe bem legal, gente. A diferença de cor entre a câmera principal e a ultra-wide não tá muito, assim, nem tá grande, na verdade, nem tá tendo quase. Então, às vezes a gente vê isso, uma câmera ultra-wide com uma coloração muito diferente da câmera principal e tal. Então, ela tá chupetinha. É um aparelho que não é um topo de linha, mas a Samsung conseguiu acertar muito bem, principalmente para quem gosta daquelas fotos mais vivas, com mais saturação, com mais contraste. Ela brilha aos olhos, assim, dá aquele pop nos olhos quando você vê, e tem gente que não gosta de foto assim, tem gente que gosta de foto um pouco mais equilibrada, com as cores um pouco mais neutras, né, para tratar depois, aí não é tanto o caso, mas de forma geral vai sim atender muito bem. A Samsung mandou bem nessas câmeras aqui. Em termos de filmagem, filme em 4K 30 frames na traseira, 1080p na frontal, tem um modo super estabilização que funciona bem, às vezes ele dá aquela imagem meio fantasma e tal, mas assim, as filmagens também são bem ok. Eu costumo fazer esse teste mostrando um pouquinho no unboxing, quem quiser ver lá eu faço um teste rápido também para vocês verem, tá bom? E o sistema operacional que nós temos aqui é o Android 10 rodando com a One UI 2.0. A gente já tem alguns modelos com a One UI 2.1, mas é uma modificação muito bem acertada. A Samsung fez essa mudança há já um certo tempo e vem sim acertando cada vez mais. A gente tem bastante coisa que dá para você fazer customizada, tela dividida. A gente tem também dois ambientes, a gente tem aqui no A71 e no A51 também, acho que até no A31 eles colocaram a tela Edge, que é basicamente você poder fazer aqueles atalhos aqui na tela, onde você arrasta da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e ele abre também para você como se fosse atalhos para aplicativos mais rápidos, para ferramentas de uso no dia a dia. Então tá um sistema sim muito bem acertado. Tem até um modo aqui que você consegue sincronizar via Windows, que é uma opção que tem no Windows, e aí você reflete o celular no Windows, por exemplo, tá? Eu posso trazer isso com mais detalhes se vocês quiserem. É uma função bem basiquinha, mas é legal, então assim, não tem muito o que reclamar aqui. Eu acho que vai bem. A gente tem gaveta de aplicativos aqui, né? Você pode deixar todos os aplicativos na tela ou tem a gaveta de aplicativos. A gente tem aqui os cards também, que é uma característica aí do sistema da Samsung. Ele vem com alguns bloatwares que me irritam um pouco, eu não gosto que o aparelho venha com coisa instalada, mas dá para você desinstalar tudo. Tem o Samsung Services também que você pode instalar aqui, tem vários aplicativos da Samsung que te facilitam a vida. Se você é um usuário da Samsung a longo prazo, você pode ir trocando sem grandes problemas. Então assim, é um sistema assim muito bem acertadinho, e a Samsung costuma garantir pelo menos um flavor, tá? Então o A71 é bem provável que a gente vai receber o Android 11, tá legal? Então não tenho muito o que reclamar em relação a isso. Eu acho que tem interfaces que são mais fluidas do que a One UI 2.0, mas ela não é uma interface ruim, tá? Eu não sou muito assim, antigamente eu não gostava muito desses ícones, eu achava que era muito grande, eu não era muito fã do design, mas hoje em dia não me incomoda mais muito não. Eu acho que a Samsung conseguiu evoluir bem nesse sentido. Então é um sistema operacional que se você vier de um outro Android mais puro, talvez, você vai sentir uma leve dificuldade em encontrar uma coisinha aqui ou outra ali, ou entender um ou outro, né, uma coisinha que mudou no sistema em relação ao Android puro, entre aspas, mas também não é nada difícil de se adaptar, tá? É um sistema que, conforme você vai descobrindo a forma de utilizar ele, até fica, você talvez até desacostume de um Android puro, a gente poderia dizer assim, né? Tem muita gente que gosta. Então, galera, é isso aí. É um aparelho que, de forma geral, resumidamente falando, tem muitos acertos.
Principais destaques: boa tela, bom hardware e boas câmeras. Essas são as principais coisas que os brasileiros olham muito. A bateria é uma coisa que muita gente considera também, mas é aquilo que eu falei para vocês, não é um destaque de bateria que a gente tem aqui, mas não é uma bateria ruim. Então ela é uma bateria na média para esse tamanho de tela. Poderia ter 5.000 mAh? Poderia, mas, né, enfim, é o que a Samsung optou e eu não acho que foi uma decisão totalmente errada também. Em relação ao acabamento dele, realmente é mais simples, que é uma coisa que pega bastante. O áudio dele é mais ou menos, que são os pontinhos mais fracos que eu poderia falar aí pra vocês, mas é um aparelho que, se você tá querendo gastar um pouquinho a mais pra ter uma longevidade, um aparelho muito bom nas mãos, com certeza você não vai se arrepender. Não é à toa que o pessoal tem procurado tanto esse aparelho. Mas como eu falei pra vocês, o momento que a gente tá passando é de complicação por causa dos preços dos aparelhos, o dólar tá maluco, então tá oscilando aí entre 2.000 a 2.200, que eu já acho pesadinho, 2.200. O ideal desse aparelho é a gente começar a olhar ali por uns 1.800, mas nesse momento você não vai encontrar nada muito